Já para todo mundo, eu vou passar a lista de chamada, né? Por favor, vocês não olhem a quantidade de falta dos seus colegas, tá? Porque talvez alguém venha só para cá só para olhar a quantidade de falta dos colegas. Então eu vou fazer uma apresentação hoje, para depois passar uma atividade para vocês, tá? Sobre saiu o resultado do PIB de 2025. Vou fazer a apresentação para depois passar a atividade. Hoje, né, é dia 5, né? E é aniversário da Rosa Luxemburgo, tá? Uma das grandes mulheres, né, que teve no mundo, tá? Talvez vocês não vão conhecer nenhuma igual a ela, né? É uma mulher fantástica. Aniversário também do William Barrett. Esse aí foi a pessoa que concebeu a política do Estado de Bem-Estar Social, né? Primeiro nos Estados Unidos e que se espalhou para a Europa. Talvez vocês vão ouvir falar em algum momento. E quem tem o interesse, dando o melhor livro não, o livro mais abrangente sobre o Estado do Bem-Estar Social Europeu é o livro do Tony Judes, né? Judes, que quem fala, né, sobre o Estado do Bem-Estar Social e nunca leu esse livro aí, talvez, né, fique faltando algumas coisas para a pessoa ter uma compreensão maior, né? E também é aniversário do James Tobin, um economista, né, que ganhou o prêmio Nobel, não está tão dentro dos manuais, mas ele deu uma contribuição importante, né, para a teoria econômica. E hoje é dia da música clássica, né? Quem gosta, né, de ouvir música o dia todo, né, é só acessar a Rádio MEC FM, né, pela internet, pode ouvir o dia todo, né? E no aniversário do Heitor Villa-Lobos, eu não sei se vocês já assistiram, né, no concerto dele, tá dando mais moda, tem duas músicas famosas, né, as baquianas brasileiras, o trenzinho, mas é muito legal, né? Lá no Rio tem até a casa Heitor Villa-Lobos, né, lá na Gávea. Colocando isso aqui, né, só para registrar. A maioria de vocês talvez não interessa, mas para mim interessa muito, tá? Então, quem está no comando hoje aqui é o Raiz, né? Ver se ele faz, né, isso direito, tá? Que geralmente é a Ivana que faz, né? Acho que a Ivana não vem mais, né? Porque o grupo dela, quando ela faltou, o grupo dela fez vários comentários, né? Fez vários comentários, né, sobre a participação dela no grupo, aí ela ficou com raiva e não vem mais, né? E talvez quando ela voltar aqui o grupo não vá falar pelas costas dela, né? Mas você faça o trabalho direito aí. Você sabe passar? Com certeza. Então passa aí, tá? Então vamos falar sobre é brincadeira O senhor tem que ser não fake news aí, as pessoas é brincadeira, né? Tá? Sobre o desempenho do PIB, né? Deixa eu ver aqui, mas tem alguém prestando atenção, tá vendo? E sabe que eu odeio aluno que a gente está falando, ou ele está com cara de abestalhado, assim, não está entendendo nada, ou está fazendo outra coisa, né? Só eu falo isso, tá vendo? E na sala de aula, que eu não gosto, né, de fabricar amizades, amizades falsas. Então, o resultado do PIB, né, ele tem uma peculiaridade, né, porque a gente vai falar só do resultado do PIB. Aí eu falei, né, amizade falsa, e alguém fez, né, para ler, né? Eu adoro essas coisas subliminares, né, em sala de aula, né?
porque eu me divirto, né, com essas coisas. Né? A gente vai falar só do PIB. A gente não vai tratar de inflação, vai falar só no entorno que vai tratar a taxa de juros, né? Falar basicamente do PIB. E para quem estuda economia, quando vai fazer essa discussão aqui, tá? Tem duas coisas. Tá? Ou você pode fazer, tá? Da maneira tradicional, sem estar pensando nos conceitos da macroeconomia, que os mais convencionais possíveis, como PIB potencial, taxa de juro neutro, taxa natural de desemprego. Você pode esquecer tudo isso, né, e só falar diretamente. Aí, não, mas professor, eu quero impressionar mais, tá vendo? Então, se você quer impressionar mais, você não esqueça, tá vendo, de, como economista, tá vendo, toda vez que você for fazer algum comentário a respeito disso, especificamente do PIB, tá vendo, que tem alguma ligação com a inflação ou alguma ligação com a taxa de juros, pega esses conceitos, né, bem da macroeconomia tradicional, conservadora, tá vendo? A Riel está chegando aqui, tá vendo? Ela não pode mais faltar, porque ela sabe que é uma disciplina de 30 horas, tá vendo? Aí ela não pode mais faltar. Brincadeira, só para você perceber, né, que eu lhe vi na sua chegada aqui, né, que você é importante. Tá? Você é a Riel ou você é a Riel? A Riel, né? Então, eu acertei que não pode mais faltar, não foi? Então tudo bem. Dito isso, né, vamos aqui. Vai que eu não preciso falar nada dos conceitos de macroeconomia, mas vocês podem dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, né, porque é muito triste, né, quando você fica falando, né, se bem a gente está aqui no ar, mas agora, nas outras universidades as pessoas gostam de participar e tudo. E a gente passa a aula todinha e as pessoas estão só abismadas, sem participar, sem nada. Isso é a parte mais triste, né, do nosso trabalho. Mas fica um pouco alegre quando alguém fala alguma coisa. Né? Possa ser que eu não esteja falando nada de PIB potencial, de taxa natural de desemprego, de taxa de juros neutro e tudo, e alguém, professor, está vendo? Eu queria entender isso, está vendo? Fazer algum questionamento, né? É a mesma pergunta, né? Pessoal, eu não sei fazer um questionamento, eu só sei fazer pergunta, então faça a pergunta que eu também fico bastante alegre. Né? Claro que tem quem lê pouco, né? Tem mais dificuldade de fazer uma questão, né? Tem mais facilidade de fazer uma pergunta. Então, o PIB brasileiro, né? Esse ano passado, né? Cresceu aqui 2,3. Eu coloquei essas setinhas aqui para facilitar associar o ano, né, com o crescimento do PIB. E aqui ele tem, né, a partir de 2012, né, o crescimento do PIB está vindo nesse. Poxa, alguém pode chamar Ivan? Vocês têm o contato dela, por favor? Deixa eu ver aqui. Alguém pode chamar ela aqui, por favor? Porque esse menino. Então tá legal. A partir de 2012. E é interessante esse gráfico aqui, né, pegar lá do jornal Globo, né, que ele mostra o desempenho desses vários anos e teve alguns momentos, né, que teve uma recessão bastante forte, teve uma queda muito forte, como 2015 e 2016 e 2020. Nos outros anos, embora tenha algumas oscilações, como em 2021,
tá? Que cresceu bastante, mas cresceu bastante devido ao arraste estatístico, né? Significa o quê? Como baixou muito, né, no ano anterior, mesmo crescendo pouco, né, no ano seguinte, esse crescimento pouco, ele tem um impacto muito maior. Estamos entendendo o que eu estou falando, né? O motivo pelo qual, 2020, teve um crescimento, muito, fora do padrão da economia brasileira, tá? Muito devido ao arrasto estatístico, que foi o primeiro ano, né, 2020, a pandemia, e no segundo ano ainda da pandemia, mas teve um crescimento muito alto em função do arraste estatístico, tá bom? Aí mostra que nos anos seguintes você tem um certo padrão de crescimento, né? 2022, 3, em 2023, 3,2, em 2024, 3,4, em 2025, que é o ano que nós estamos tratando, 2,3. E aí, né, a gente com esse desempenho do PIB, né, dessa magnitude, você não tem como fazer nenhum comentário sem mencionar a questão, né, da taxa de juros. Tá? Por que o PIB de 2025 teve essa desaceleração em relação a 2024? Né? Em relação à taxa de juros, porque a taxa de juros está muito avançada, etc. Né? Eu coloquei lá isso em termos de gráfico, né, que está visualizado, ali a partir de 2019, né, dá para ver o comportamento. Né? Mas, como eu não tenho uma para mostrar, o que eu queria mostrar para vocês é que tem um certo padrão de crescimento baixo, né, da economia brasileira, tá vendo? O máximo que chega ali próximo de 3, tá vendo? E atinge, né, esse padrão de crescimento, tá vendo? Não tão de acordo, né, com o sonho, né, de 4%, 4,5%, tá? Que poucos países atingem, tá vendo, esse patamar, tá vendo, atualmente. Você tem muitos poucos países. E aí é interessante, né, porque, né, se você pegasse isso na época dos avós de vocês, ali na década de 50, 60, 70, né, as taxas normais de crescimento, né, de boa parte dos países, né, 7%, 8%, o tempo foi passando, tá vendo? A economia foi se modificando, o conjunto, né, da economia mundial foi se modificando, e você teve esse processo, né, paulatino, né, de que a maioria dos países, tá vendo, passam, tá vendo, a atingir baixas, né, taxas de crescimento. Tá? Então, essa primeira coisa, né, que eu queria aqui falar para vocês, tá vendo, seria essa, a taxa de 2,3, né, em 2025. E aí vem aquele negócio, né? Tá vendo, se em 2024 foi 3,2, né, a gente vai para aquela discussão, né, dos organismos internacionais e do mercado, tá vendo? 3,2 em 2024 foi elevado, né? Ou foi, tá vendo, um crescimento baixo? Esse ano, 2,3 foi um crescimento elevado ou um crescimento baixo? Para o manual, isso para o Brasil é uma taxa de crescimento, tá vendo, que não é, tá vendo, aconselhável para o manual. Por quê? Porque segundo eles, tá vendo, o Brasil tem um PIB potencial, tá, que não comporta crescer mais do que 3%, como cresceu, tá vendo, no ano de 2024. Tá? Talvez, tá vendo, essa desaceleração, né, de 2025 é uma coisa que já se aproxime, tá vendo, um pouco com o sonho, tá vendo, tanto dos organismos internacionais como do mercado. Eles têm, tá vendo, números diferentes, né, do PIB potencial, mas também isso vai um pouco se aproximando. Relacionado com isso, aí eu vou falar mais lá na frente dessa questão da taxa de desemprego, etc. Passa aí,
Você conseguiu, hein? Ninguém chamou a Ivana, não? Ela está assistindo o senhor ao vivo. Ela está assistindo, tá vendo? Isso é muita. Ela acabou de me avisar. Tá ficando malandra, né? Tá? Esse pessoal gosta da malandragem, tá vendo, gente? Tá bom? Aqui, o que foi que eu coloquei aqui? Tá? Que com essa taxa de crescimento de 2025 de quanto? Bandido. Vou utilizar uma palavrão aqui, por exemplo. Foi de quanto? De 2025? Volta aí, tá vendo? Porque esse pessoal tem uma pedra aqui, vai ficar abismado assim com cara de. Posso nem falar uma palavra aqui, porque. Tá? Deu quanto aqui? 2,3. Tá. Passa aí agora. Essa taxa de crescimento, de 2,3, colocou o Brasil em 2025, está dando num patamar aí, no ranking em relação aos outros países, de quanto? De 30º lugar. Tá bom? Então, está vendo? Brasil é melhor que a melhor. Cresceu mais do que os Estados Unidos, entendeu? Os Estados Unidos foi 2,2. Então você tem, né, os países aí que cresceram bastante, né, como Taiwan, Índia e Mongólia. Não sei falar outro, Armênia, a média, né, dos países do BRICS, né, foi 5,5. E isso é uma informação interessante, né? O Brasil cresceu só 2,3%. E a média do conjunto dos países, né, do BRICS, né, foi 5%. Significa que nós estamos muito distantes, né, do crescimento de China, Índia, Coreia do Sul, né, Rússia, etc. Tá? Então, isso aqui eu coloquei só mais como informações. Está lá no site do Poder 360. Vamos lá, Railson? Vê se tu consegue agora, né, Railson? Tá legal. Tá. Variação trimestral, né, do PIB, aqui está desde 2020, mas vamos primeiro para 2025, né, para a gente um pouco, né, a câmera é câmera panorâmica, tá? Tá vendo vocês, tá vendo? Vocês não fiquem com cara de abestalhado não, tá vendo? Porque o pessoal tá vendo, tá? Não, professor, eu não tenho como não ficar com cara de abestalhado. Tá? Então vamos aqui, tá? São quantos trimestres durante o ano? 4 trimestres, tá? Então, quando você vai pegar aqui, né? Durante o ano foi 2,3. O último trimestre foi quanto? Tá legal. Então, significa o quê? Vendo que esse resultado, tá, de 2,3 foi basicamente dando o resultado do primeiro trimestre e do segundo trimestre. Tá? Basicamente isso, porque o terceiro e o quarto trimestre teve uma contribuição nula. Não sei se faz sentido essa palavra, né? Uma contribuição nula. Porque um foi 0, alguma coisa, que aí aqui ficou só 1, foi? O terceiro trimestre foi 1 e o quarto trimestre 0,1. Tá? O segundo trimestre cresceu alguma coisa, mas foi só 0,3. Então, a explicação desse crescimento de 2,3 se deu basicamente, tá, pelo crescimento do primeiro trimestre. Né? E aí, como nós não acompanhamos isso, tá vendo? O legal é o quê? Quais foram também as atividades econômicas, tá vendo, que impactaram mais, que
contribuíram negativamente, está dando que tivesse, né, no primeiro trimestre 1,5, está dando, e aqui está dando quem foi que não ajudou em nada. Tá? Então, você tem a possibilidade, né, de falar só desses trimestres, dentro aqui desses trimestres, ou olhando para cá, e verificar, está dando que ao longo do tempo, né, indo desde 2020, né, tirando a questão aqui da pandemia, né, significa que no ano de 2025, que não tem essas questões atípicas, né, da pandemia, nós estamos um processo muito forte de desaceleração. Todo mundo, não estou inventando nada aqui, né, de desaceleração, dado, basicamente, né, a explicação maior, segundo, né, a maioria dos analistas, né, dado pela a magnitude da taxa de juros, tá bom? Aí vocês podem, né, olhar, ver se tem alguma curiosidade aqui a respeito, né, desses trimestres, tá vendo? Qual deles, né, cresceu mais, né? Você verifica aqui é o terceiro de 2020, né? E aí eu falei, né, quando você tem um baque muito grande, tá? Quando você tem um baque muito grande, o próximo resultado, quando não continua o baque, quando o próximo resultado é positivo, ele não afere um resultado real, ele vai aferir um resultado muito maior por causa do arrasto estatístico, porque você tem uma base, tá? Uma base muito baixa, né? Aí ele vai, tá vendo, demonstrar, tá vendo, que se você pegasse, né, com as explicações, né, se não tivesse uma queda muito grande, tá vendo, se a base não fosse muito baixa, ela fosse maior, tá vendo, aquele resultado não teria sido, ali foi de quanto? De 7, né? Poderia ter sido, né, no padrão normal da economia brasileira, né, de 2, de 3, tá? Só para vocês, eu estou falando isso, chamando a atenção para isso, tá? Sempre para vocês, tá vendo, quando tiverem, né, lá nas suas devidas atividades, tá vendo, já observar essa questão. Você tem uma queda muito grande, né, e essa queda muito grande, no momento que vai aparecer, né, se não tiver um processo de recessão, né, repetindo, resultado negativo, tá vendo? Quando ele volta a ser positivo, esse positivo é mais do que, tá vendo, o que realmente, tá vendo, aconteceu. Tem mais alguma outra curiosidade aqui, além? Tá? Não, né? Mostra, por exemplo, que você tem essa situação imprensada, né, do desempenho da economia brasileira. Tá? Aí você vai para aquela discussão. E aí, o que precisa fazer e tudo, mas não é o caso da gente comentar aqui agora. Talvez o pessoal aí, vocês da macroeconomia 3, né, nas teorias do crescimento, tá, deva ter feito algumas discussões, tá vendo, a respeito, né, dessas situações, o que impede mais, impede menos, tá vendo? Mesmo dentro da questão, né, do campo, né, conservador, né? Tá vendo? Porque precisa atrair mais capitais externos e tudo, então aqui não é o caso de discutir, é o caso de a gente verificar que ao longo do tempo o desempenho da economia brasileira, né, ele é muito apertado, né, ele é muito restrito. Vamos lá, isso. Rapaz, eu acho que não vai precisar mais da Ivana, não. Vai sim. Eu acho que você. Eu não posso fazer sem presença. Tá bom. Aqui, entendeu? Só volta aqui, né? Eu já fiz isso aqui uma vez, tá bom? Então, volta mais, tá? Volta lá. Não, voltar, né? Voltar. Aqui. Voltar é dar ré, viu? Então, quando a pessoa olha, né, o desempenho aqui, o primeiro passo, né, a pessoa dá olha, tá vendo? Você tem as duas óticas do PIB. Todo mundo sabe, tá vendo, o que é o PIB, né? O que é o PIB, Rian? Né? Está procurando aí o que é o PIB? O que é o PIB? Eu não acredito que tu me respondeu isso. O que é o PIB, Gabriel?
Não acredito que você é tudo o quê? Que é a junção de... Legal. O que é o PIB, Gabriel? Exatamente. Tá certo. Então, o PIB, tá, é a quantidade, né, do valor agregado que foi produzido num determinado período. Geralmente, né, medido durante um ano. Tá? Então, entendeu? A primeira... Quer falar alguma coisa? Não. Então a primeira coisa, entendeu? E ó, como é que o PIB é organizado? Entendeu? Ou você vai pelo lado da demanda ou vai pelo lado da oferta. Pelo lado da demanda ou pelo lado da oferta. Quando você vai para uma dessas duas perspectivas, você já está atrás das possíveis explicações, entendeu? Por que teve esse resultado. O que pesou, o que ajudou mais, o que ajudou menos. Tá? Vai lá para o primeiro lado. Aí, né? Primeiro, o PIB pela ótica da... Pela ótica da oferta. Quais são, pela ótica da oferta, quais são? Não, a Jéssica, né? Pela ótica da oferta, tá vendo quais são os três dimensões da ótica da oferta? A Jéssica não tá, aquela ali, a Valeriane. Pela ótica da oferta, quais são as três dimensões, ou Valeriane? Hã? Aqui está a agropecuária, quais são mais os outros? Bens e serviços. Não precisava a palavra bens, né? Mas tudo bem. Então, agropecuária, indústria, né? Serviços, tá? Então aqui, quando você entra aqui, você já vai verificar, tá vendo? O PIB cresceu quanto? Tá legal. Aí você está aqui, né? 2025, 2025, né? Os 2024, quarto trimestre. No quarto trimestre de 2025, tá? No quarto trimestre de 2025, tá? O PIB cresceu quanto? 0,1, né? Olha, tá vendo? A agropecuária, tá vendo? Cresceu 0,5%. Significa que esse crescimento que quase não existiu, tá? no quarto trimestre, né? No quarto trimestre de 2025, foi 0,1, tá vendo? Ele foi muito sustentado pela agropecuária. A gente pode até lá na frente fazer alguns comentários desse negócio, tá? Agropecuária, serviços, tá vendo? Indústria, tá? O maior, né? Que tem a maior participação é da indústria. Então, e você veja aqui, tá vendo? Quanto foi que cresceu no primeiro trimestre? O PIB cresceu no primeiro trimestre de 2025, vocês lembram lá? 1,5, né? Nossa, tô vendo vocês não estão com demência não, né? A Mariane e o Gabriel, tá vendo? Os outros já estão, tá vendo? Vocês sabem que está demência. Então, se ele cresceu 1,5, tá vendo? Olha a contribuição que, tá vendo? A agropecuária deu, tá vendo? Significa que, tá? Esse crescimento de 2,3 de 2025 foi muito ajudado também pela agropecuária. Já que o trimestre que cresceu mais, ele foi basicamente sustentado pelo crescimento da agropecuária. Primeiro trimestre de 2025 cresceu 1,5%. E a agropecuária no primeiro trimestre de 2025 cresceu quanto? 14,9%, que praticamente arrastou tudo. Qual é o próximo aqui? A agropecuária depois vem? Nossa, né? Olha a situação aqui, gente. Né? Olha a situação. Isso não é
não é de a gente ficar alegre, né? Por quê? Porque uma economia se mexe, né? Ela se move, tá? Muito pelo setor da indústria. A nossa agropecuária, tá vendo? Por mais que ela tenha um bom desempenho, ela não ajuda muito internamente porque ela não cria emprego, tá? Ela não paga tributos, tá? Então é um setor que tem um bom desempenho, mas ele é quase um parasita dentro do país, tá? Aquele setor que poderia dar uma boa contribuição, tá? Infelizmente ele está quase igual a nós, né? Quase igual a nós, morto, né? Sem ação, sem reagir nada. Ao ponto de, né? Aqui quando no quarto trimestre de 2025 o PIB cresceu 0,1%, né? E esse 0,1%, tá vendo? Ele foi muito forçado, né, pelo desempenho negativo da indústria, né, que não ajudou muito. Quando foi que ele cresceu mais? Né? Aí, quando cresceu mais? Não cresceu praticamente nada, né? No segundo trimestre, tá? E no terceiro trimestre, 0,7 e 0,6. No primeiro trimestre, quando o PIB teve um melhor desempenho, né, que foi 1,5%, enquanto a agropecuária cresceu 14%, a indústria, né, cresceu só 0,1%. Né? Então significa que a contribuição da indústria, infelizmente, né, para o país, isso é um lado muito negativo. Né? Uma pergunta. A taxa de juros ela também não vai afetar todas de maneira proporcional os setores. Nesse caso, esse baixo desempenho da indústria, ele vai se dever a mais ou menos o quê? Porque no mesmo período, a agropecuária tem um crescimento acima até do normal. E com a mesma taxa de juros, é porque a agropecuária tem mais acesso a fugir dessa taxa de juros padrão. Porque para você, né, criar uma planta nova, né, uma empresa nova, ou fazer novos investimentos, tá vendo, na indústria, você tem que apresentar um projeto no sistema bancário e tudo, e quando você não pega uma linha específica do BNDES, tá vendo, você vai sofrer essa questão da agricultura. Não, já tem o Plano Safra, já tem vários outros programas que garantem, tá vendo, o financiamento. Ele não tem muitas limitações de financiar as suas atividades, né? Então você está correto, né? Poxa, você tem uma taxa de juros elevada, a taxa de juros afeta todo mundo, correto, né? A taxa de juros afeta todo mundo. A questão é que, se a indústria tivesse as mesmas políticas fixas, tá? Como tem a agricultura, tá? Mas infelizmente, tá vendo? A indústria não tem essas políticas que o governo divulga todo ano, tá? Divulga todo ano, e todos o pessoal do agro tem acesso, e eles têm acesso com um desprendimento, tá vendo, muito bom, tá vendo, porque na maioria das vezes, quando esse endividamento vai aumentando, tá vendo, eles têm um poder muito forte, vamos, tá vendo, fazer uma renegociação, tá vendo, das dívidas e tudo, tá vendo, e renegociação de 50 anos, de 60 anos, tá vendo, basicamente isso, tá? Na indústria não tem isso. Além de, tá vendo, até 2016, tá vendo, o BNDES, tá, ele tinha a chamada TJLP, né? Taxa de juros de longo prazo. Era uma taxa de juros muito particular. Quando o presidente Temer assumiu, ele acabou com a TJLP, tá vendo, o BNDES, mesmo sendo um banco de desenvolvimento, ele passou a operar também com as taxas de juros de mercado. Tá? Criou outra denominação lá, mas essa denominação, tá vendo, não impacta direto, tá vendo, para as empresas, principalmente na área industrial, ter um acesso, tá vendo, em situações mais vantajosas. Né? Essa ajuda é legal nesse sentido. Para o setor industrial, você só tem dificuldades, né?
os dados, né? Estou dizendo que os dados falam, né? Mas a evidência também é muito grande se você comparar, principalmente aqui, né? Quando o setor da agropecuária cresceu 14 e pouco aqui, né? E aqui tem uma questão, tá vendo que num desses 2 trimestres aqui, que é positivo, não é aqui não. Eu ia dizer uma coisa incorreta. Lá na frente eu vou falar. Então, o que é que eu quero mostrar aqui? Está vendo a penúria dentro do nosso setor industrial. Né? A penúria do nosso setor industrial. Passa aí. Adoro, né? Quando o cara não está com o cara bestalhado, tem uns tá vendo que não está nem prestando atenção no que eu estou falando. Tá? E essas pragas tá dando, ainda vem para a minha aula. Está sendo gravado para que depois vocês escutem. Eu estou dizendo, quem era que estava? O professor Babestado estava lá na frente do outro, eu estava fazendo outra coisa, né? Mas vai ver, tá vendo quem é. Então a gente passou pelo setor da agropecuária, passou pelo setor da. Aí vem para o setor de. Esse é o setor que tem a maior participação. E aí tem a popularidade. Qualquer uma coisa de positivo desse setor tem um impacto maior do que o setor agropecuário. Tá? Então, ele não precisa ter um desempenho de 14% para ter um bom impacto no global, porque a sua participação é maior no bolo. Tá bom? Então, quando vocês forem dizer alguma coisa, vocês prestem atenção nessas magnitudes. Tá vendo o agro, tá vendo? A agropecuária tem um bom desempenho, tá vendo? Mas qualquer impacto, né, que o setor de serviço tem, tá vendo? Às vezes se torna, tá vendo, mais importante do que o agro, porque o setor de serviço também tem uma importância muito grande. E aqui, tá vendo? Você tem a indústria e o setor de serviço, tá vendo? Tem uma relação muito grande, tá vendo? Porque quando você tem um bom desempenho da indústria, tá vendo? Ele é transbordado para o setor de serviço. Aí aqui, praticamente, você tem, tá vendo, um reflexo, tá vendo, do baixo desempenho da nossa indústria, tá vendo, nos vários trimestres que são auferidos. Né? E aqui você tem, no último trimestre, né, de 2025, né, que teve um crescimento de 0,1, tá? Significa que o setor de serviço, tá vendo, teve um impacto muito grande, tá vendo, porque ele teve um crescimento de 0,8. E a indústria teve, tá vendo, um crescimento negativo de 0, foi 7 ou foi 6? A agropecuária cresceu quanto no quarto trimestre? Está legal. Então, tá vendo, a agropecuária teve um crescimento, mas esse 0,1, tá vendo, foi muito, né, sustentado pelo setor de serviços. Tá? Aí mostra aqui, tá vendo, uma situação que o bom desempenho, né, da economia, tá? O bom desempenho Tu está na indústria? Na produção comercial. Não. Agora não. Que o bom desempenho da economia, o bom desempenho da economia, o nível de desempenho, ele fica refletido no setor industrial e no setor de serviços, tá? Porque são os setores que dinamizam mais. O que significa isso? Tá? Porque se você vai o comentário mais tradicional que tem entre a indústria e a agropecuária, né? Porque se a indústria crescer 5%, a agropecuária crescer 5%, tá vendo? O impacto que você vai ter na economia, dado pelo crescimento da indústria, é muito grande. Já o impacto, né, o arraste, né, da agropecuária na economia é baixo, tá? Porque a indústria tem mais conexões, tem mais ligações, está vendo, com quase, está vendo, todas as outras dimensões, está vendo, da atividade econômica. Então, o ideal para a gente, está vendo, seria que
aquele bom desempenho da agropecuária, ela conseguisse se manifestar, conseguisse ter um impacto muito grande no emprego e no crescimento, o emprego iria ter um impacto, maior oferta de serviço, etc. Tá? Porque, como hoje nós temos, né, uma participação muito baixa do setor industrial, e subiu muito a participação dos serviços, né, esse dinamismo, né, quase próximo de zero do serviço é muito ruim, tá vendo? Porque mostra, tá vendo, que a economia não vai muito bem de uma forma geral. É claro que se você pegar, né, mês de fevereiro, mês de carnaval no Rio de Janeiro, então, significa que você tem um desempenho lá em cima, tá? Porque você está com 98% da rede hoteleira completa, tá vendo? E tá vendo uma quantidade muito grande de gente, é diferente, tá vendo? Aí eu não sei comparar, tá vendo? Se aqui em Rio Branco, tá vendo? Também tem um certo impacto, tá vendo? De turistas, de carnaval, coisa parecida, mas se você comparar, né, com Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, etc., tá vendo? Isso aqui é a média, né? Mas tem algumas localidades que o serviço praticamente leva, né, sozinho a economia, né? Já que no Rio de Janeiro não tem agropecuária, no Rio de Janeiro não tem indústria, tá vendo? Basicamente o setor de serviço. Nós aqui não, né? Nós temos uma pouca indústria, né? Que é a indústria de bebidas e alimentação, tá? E o resto mesmo, em termos econômicos, falando em termos produtivos, né, é a parte do agro, né? Mas aqui tem um percentual muito pouco na economia. Tá legal? Então, mesmo, né, tem uma participação muito grande, mas na média, né, o ideal é que fosse para 2%, 3% tudo, entendeu? E poderia ter um impacto maior. Então, isso aqui é pela ótica da... Tá legal. Muda aí. Tá? Agora pela ótica da... Tá legal. Eu perguntei a Jéssica passou, né? Agora é para o Kaique, né? É consumo das... Ótica da demanda, consumo das famílias e o que mais? A Rayane. A outra moça aí, a Samila. Então, aí só para você verificar o seguinte, tá? Pela ótica da oferta e pela ótica da demanda. E aí, dependendo as preferências, né, da pessoa que está fazendo a análise, né, você pode preferir, nossa, está vendo? Eu acho, está vendo que a contribuição maior, está vendo pela ótica da oferta, contribuição maior pela ótica da demanda, aí tá vendo, depende muito das preferências das pessoas, né? Se você pegar na macroeconomia mais, né, lá de trás, né, isso aqui pesaria mais, né? Se você pegar para a macroeconomia, né, dos livros de hoje, tá vendo? A ótica da oferta pesaria mais, né? Pesaria mais. Então, o primeiro aqui é a ótica pela ótica da demanda, é o item de consumo das famílias, tá? E aí, é interessante, porque quando você fala do consumo das famílias, você não tem como não ir para aquele linguajar do manual da macroeconomia, tá? PIB potencial, taxa natural de desemprego, taxa de juros neutros. Por quê? Porque o consumo das famílias, as famílias para consumir, elas têm que obter o quê? A renda, né? Tá legal? Então, significa que você tem uma proximidade, né, do desemprego, da taxa de desemprego com a renda das famílias. A taxa de desemprego com a renda das famílias.
Como é que está a nossa taxa de desemprego? Ela está com um bom, um bom indicador ou com um indicador que é meio crítico? Como é que está a nossa taxa de desemprego? Está ótimo, né? Aí o Iago respondeu ótimo, tá vendo? Mas se fosse pelo manual, ele não poderia responder ótimo, né? Essa questão do ótimo, não sei se vocês estão entendendo a lógica disso, tá vendo? Porque essa taxa de desemprego ele respondeu, né? De forma assertiva, tá vendo? O nível que ela está, tá vendo? Mas, tá vendo? Para o manual, ela não é boa porque ela traz um problema. Qual é o problema que ela traz? A inflação, não é isso? Taxa de desemprego baixo, em tese, tá vendo? Está fazendo com que a economia cresça, tá vendo? Razoavelmente, tá vendo? Acima do PIB potencial, embora tenha desacelerado, mas cresceu acima daquilo que o mercado deseja, né? Então, essa taxa, né, que é muito baixo, né, para o manual, tá, ela um pouco, tá, mostra isso aqui, tá? Poxa, uma taxa de desemprego muito baixa faz com que, nossa economia tenha um desempenho sofrido, mas as famílias continuam consumindo, tá? Porque estão trabalhando, porque estão exercendo alguma atividade, estão obtendo a renda. Tá? Infelizmente, esse peso do consumo das famílias teve uma boa contribuição, tá? No primeiro trimestre e no segundo trimestre, e só. No primeiro trimestre e no segundo trimestre. Aí significa o quê? E quem foi que contribuiu? As outras dimensões que vocês falaram aí, além do consumo das famílias, tá? Governo, investimentos no setor externo. Governo, investimento no setor externo. Aqui nós temos uma coisa a se falar. Uma coisa a se falar que vem não agora, mais de uns anos anteriores, que é um grande problema das famílias, problema de endividamento. Acho que vocês, a partir de não sei de quando, vocês começaram a ouvir, que isso é um problema, que isso era um problema. Hoje, em 2023, logo quando esse governo assumiu, ele criou um programa que eu esqueci o nome, para que as pessoas renegociassem as dívidas, os bancos comprassem essas dívidas. Alguém lembra como era o nome do programa? O nome do programa que foi criado em 2023 para que as famílias saíssem do dívidas. Tá. Aí acontece o seguinte, o nível de endividamento continua elevado. No entanto, hoje nós temos uma situação, não é relacionada com isso aqui, mas eu vou fazer essa comparação. Qual é? Hoje, mais ou menos isso aí. Eu acho que era esse nome mesmo. Hoje, o problema do endividamento das empresas está mais crítico do que o endividamento das famílias. Por quê? Porque muitas dessas empresas que acessaram os investimentos e tudo, às vezes achavam que a inflação ia baixar logo, ia baixar a taxa de juros, e elas tomaram emprestados, e mesmo que não fosse para novos investimentos, capital de giro, e no conjunto das empresas o nível de endividamento está mais preocupante do que o nível de endividamento das famílias. Tá? Então, aqui em relação aos consumos das famílias, a gente não pode ficar um pouco alegre, porque, inclusive, nos 2 últimos trimestres, negativo e nulo. E só para complementar, fugindo um pouco da linha de raciocínio, essa questão da inadimplência cartão, complicada é que até o setor da agropecuária, que é beneficiado com um crédito mais barato, também está
sofrendo com o aumento da inadimplência. Só nos dois primeiros trimestres, né, do ano, até porque tá dando, o primeiro trimestre de 2025 teve um desempenho muito bom, né? E como teve um desempenho muito bom, isso se reflete também no consumo das famílias. Você vê, né, que quando a economia, né, vai se desacelerando, vai se refletindo, tá, na redução da participação no consumo das famílias. Vamos lá? Aí vem os gastos do governo, tá? Tem um comentário central que está colocado aí, mas primeiro, né, olhar aqui a fotografia, tá? O PIB de 2025 cresceu 2,3%, o quarto trimestre cresceu nada, 0,1%, né? E aqui o gasto do governo cresceu 1%, no terceiro trimestre 1,3%, no segundo trimestre, né, 0%, e no primeiro trimestre 1,4%. Qual é, uma boa pista, né, para você dizer o seguinte: nossa, a economia está enfrentando muitas dificuldades. Você tem uma política monetária muito restritiva, mas está dando o que ainda, né, a contragosto, né, do mercado financeiro, tá, ainda faz com que a economia respire, tá, é o lado fiscal, né, é o lado dos gastos do governo. Se não fosse isso, tá vendo, o Banco Central, o manual, já teria alcançado seu objetivo, tá, de trazer a inflação para dentro da meta, porque nós já estaríamos com uma recessão, tá vendo, de arrebentar. Inflação muito drástica mesmo, tá vendo? Porque se você não tivesse, né, fosse contrabalançado, tá vendo, pelos gastos do governo, o efeito da política monetária já teria, tá vendo, levado, tá vendo, essa economia para, tá vendo, para um desempenho muito negativo, tá? E para a elevação da taxa de juros, que é o objetivo, né, o sonho, tá vendo, do mercado financeiro, ou dizendo em outras palavras, o que está lá no manual. Tá bom? Então, o comentário legal que você tem a fazer aqui é dizer o seguinte: só via azul aí, né? Só via azul. Então, se não fosse esse azul, tá? É claro que, tá vendo, onde é que está a grande tensão, né, da disputa, a grande tensão da discussão, tá vendo, da economia, né? Você pega o jornal, pega uma coluna de qualquer economista, tá vendo, ou mesmo a reportagem, né, desses jornalistas da área econômica, você só tem um assunto, né? A inflação não baixa por causa dos gastos do governo, a inflação não baixa por causa dos gastos do governo. E se você observar isso aqui, tá vendo, você vai até entender, tá vendo, por que eles falam isso, tá vendo, eles não desejam. Poxa, tá vendo, o governo está mantendo, né, está segurando, de certa forma, pela ótica da demanda, o governo está segurando o desempenho, né, do PIB, tá? E isso, tá vendo, não é legal, tá? Porque, lembra lá, quando vocês fizeram aquele trabalho sobre a decisão do Copom, tá vendo, o que estava lá no comunicado do Copom e na ata do Copom, reclamando muito do quê? Tá vendo? Dizendo de uma forma muito elegante, de uma forma muito sofisticada, né? Então, você tem, entendendo? Eles falavam na questão da resiliência, né, da inflação de serviço, tá vendo aí, taxa de desemprego baixo, tudo, tá vendo? Aí colocaram de uma forma bastante sofisticada, falando, tá vendo, dessa questão, tá vendo, dos gastos, né, governamentais. Tá? Então, o sentido maior, tá vendo, de você ter só azul, né, nos gastos do governo, tá vendo, para quem deseja, né, um bom desempenho do PIB, tá vendo, até se anima, né? Mas, tá vendo, para o que está escrito nos jornais e o que está escrito nos manuais, isso aqui é que, de certa forma, tá vendo, está sendo o grande inconveniente, né, da economia brasileira. Bom, vamos lá.
Depois, quais foram os dois que nós vimos agora? Está vendo? Da ótica da demanda. E agora? Tá legal. Aí, repetir uma coisa que eu disse, né? Quando a gente estava lá pela ótica da oferta. Se a gente estivesse aqui, né, estudando a macroeconomia, lá nos anos 60, né, nos anos 70, nos anos 80, quando ainda tinha a grande influência, né, do keynesianismo, né, toda a explicação, tá, do baixo desempenho não, né, o desempenho difícil, né, da economia brasileira, seria explicado os resultados, né, do investimento, porque no keynesianismo, no lado da demanda importante, mas principalmente o investimento, mesmo o investimento, né, tendo uma participação muito menor do que o consumo, tá, mas o investimento é mais volátil, tá, e como o consumo, né, é mais estável, o investimento tem essa importância muito grande, porque se o governo fizer alguma coisa ou qualquer uma política, né, pode elevar os investimentos, né, para melhorar o desempenho da economia. E aqui nós temos, tá vendo, essa situação aqui, muito curiosa. Né? Como nós, tá vendo, não estamos desagregando aqui cada um desses trimestres, qual foi o trimestre aqui que foi positivo? Né? O primeiro trimestre de 2025. Aí você tem uma peculiaridade muito grande, está vendo por que teve esse bom, está dando esse resultado aí de 3,1, está vendo? Foi uma operação, basicamente. Isso não é bom, né, para a economia brasileira, tá? Uma operação aqui, está vendo? Se a Petrobras, está vendo, comprou uma máquina ultra sofisticada, está vendo? E ela teve esse impacto aqui, tá vendo, no investimento da economia. Se não tivesse acontecido isso, tá vendo, significa que, tá vendo, o desempenho do investimento teria sido, tá vendo, muito mais sofrido. Evidente, tá vendo, que talvez não afetasse muito, tá, o desempenho do PIB, tá, devido à participação, né, global do investimento ser, tá vendo, muito menor em comparação, tá vendo, o consumo das famílias e o consumo do governo. Só volta outro, né? Legal. Então, se você pegar isso aqui, né, consumo das famílias, outro, tá? E o consumo, das famílias e do governo, né? Da família e do governo. Esses dois componentes aí, tá vendo? Se você comparar com o investimento, tá vendo? O investimento é uma fatia muito curta, né? Muito restrita, tá vendo? Se você comparar com o gasto da família e o gasto, tá vendo, do governo. Tá bom? Então, o que ia falar agora? Ia fazer um comentário. Né? E aí a gente tem duas coisas. Né? Eu já falei em relação, tá vendo, da questão que aí a taxa de juros afeta mesmo, tá? A questão do investimento. Não tem muito como dizer que não é a taxa de juros que afeta. Isso é um ponto. E o outro, tá vendo, é que se você comparar a economia brasileira com a economia da China, principalmente, né, um pouco da Índia, né, ou algum daqueles países asiáticos, tá? Enquanto a China tem uma taxa de investimento, né, acima de 30%, né, a taxa de investimento do Brasil é em torno de 15% e 16%. Tá? Então, a gente tem outro problema também, que pode ser chamado de problema estrutural, né? E aí, tá vendo? Não sei se vocês comentaram alguma coisa disso aí na macroeconomia 3, né, sobre essa questão, tá, do investimento. Tá? Como é que você se sai de uma situação dessa? O que é preciso fazer? Tá, quais são os gargalos, né, que explicam, tá vendo, você ter, tá vendo, uma taxa de investimento muito baixa? Aí vamos dizer o seguinte, tá vendo, não tem, tá vendo, como o país crescer mais, vamos dar
vamos dar razão, né, para o pessoal aí do PIB potencial. Né? Não tem como o país crescer mais se ele não criar, está dando umas certas condições, está dando de base, está dando para ter uma taxa de investimento, né, de 20%, né, 22%, 23%. Se isso aí não acontecer, está dando o PIB potencial é esse, né, que nós imaginamos aí de 2%, 1,8%, uma coisa parecida, tá vendo? Então jamais, tá vendo, seria aconselhável, tá vendo, o país crescer, tá vendo, 2,5% ou crescer 3,2% como cresceu em 2024, já que, tá vendo, as condições, a base estrutural da economia, com a taxa de investimento dessa muito baixa, entendeu? Faz com que esse PIB, entendeu? Esse PIB potencial seja muito baixo e crescer, além disso, entendeu? Se o país, né, crescer, né, acima do PIB potencial, você vai ter o chamado hiato do produto, negativo ou positivo? Por que o manual não admite um hiato do produto positivo ou negativo? Hã? Negativo? Positivo, tá? Então, se você tem um PIB potencial projetado de 2%, se crescer 3%, 3 menos 2, tá vendo? Você tem um hiato positivo, tá? Você tem um hiato positivo. Então, se, né, a economia está crescendo acima do previsto, acima do PIB potencial, aí você tem esse hiato positivo e crescer, você tem esse hiato positivo, você vai pressionar o quê? A inflação. E qual é o instrumento que existe, né, na economia para controlar a inflação? Taxa de juros, né? E qual a diferença, né, do nosso Banco Central para o Banco Central dos Estados Unidos? Né? É que aqui no Brasil o mandato do Banco Central é para controlar o quê? A inflação. Nos Estados Unidos você tem um mandato duplo, né, para controlar a inflação e a preocupação com a taxa de desemprego. Nossa situação aqui, tá vendo? É taxa de juros só para trazer a inflação para a meta. Nos Estados Unidos, tá vendo? Você tem que ter, o Banco Central tem de dosar, calibrar, ter uma certa sintonia, tá dando para preocupar com a inflação e se preocupar, tá dando com o nível da taxa de desemprego. É um pouco curioso, tá dando mais, tá dando, essa é uma grande diferença que muitas pessoas reclamam aqui no Brasil. Bom? Algum comentário aqui sobre essa situação do investimento? Né? Exportação, tá? Aí eu não tenho muito o que dizer, essa questão da exportação e importação, só a questão da contribuição, tá? Como a participação, né? Questão de investimento, consumo, né? Investimento, consumo e gastos, né? da família e do governo, tá? A participação aqui é muito baixa do setor externo, tá? Aquela velha ideia, né, de que a nossa economia não é muito aberta. Então, esse bom desempenho aqui de exportações tudo, ele vai se refletir muito pouco, porque a participação, em comparação com as outras economias, a participação do setor externo é muito baixa aqui no Brasil. Tá? Vai lá, a importação, é a mesma lógica também, mas isso aqui não vai afetar tanto na questão das exportações, né? Porque as importações, tem uma peculiaridade, né? As importações você está importando algum produto, mas você tá consumindo lá de fora, é uma coisa meio curiosa, né? Então, se você tem uma exportação muito grande, né, significa que se nossa relação comercial fosse só com a Bolívia, né, se a gente exportasse muito lá,
importasse muito produto de lá, significa que para lá seria muito positivo que os nossos agentes econômicos daqui estariam contribuindo, estariam consumindo muitos produtos lá da Bolívia. Tá? Então, isso aqui tem algumas nuances aqui. Bom, deixa eu só tem uma coisa aqui, tá vendo, aqui que vocês apresentaram, tá vendo, que é da taxa, ou daquela decisão do Copom, tá? Mas eu não vou repetir que vocês estão lembrando, tá? Só para a discussão que eles fizeram lá, a questão do que estava pesando mais, o que estava pesando menos, para deixar aquela taxa de juros. E por que eu estou só lembrando aqui a questão da taxa de juros? Porque quando a gente fala, né, do desempenho, né, da economia, com a taxa de juros muito alta, a gente tem de sempre lembrar a taxa de juros, né, porque se crescer 2,3, né, o desejo, né, da política monetária era que não tivesse crescido 2,3, era que tivesse crescido, tá vendo, 1,5, tá vendo, ou 1,2, etc, tá vendo, porque isso seria melhor, tá vendo, porque isso faz com que talvez a taxa de desemprego aumente, né, e você tenha uma menor pressão na inflação. Tá? Vai aqui, tá vendo? Eu tinha só organizado aqui, né, aquela argumentação, né, da ata, né, daqueles pontos, e eu não vou comentar isso aqui não. Tá? Pode passar, tá? Pode passar, tá? E aqui, dado que teve esse desempenho da economia, né, de 2,3%, e aqui está o que os vários oráculos, né, da economia estão prevendo para 2026. Vocês estão lembrados lá, está vendo que mesmo lá na área do Copom, está vendo que estavam prevendo, né, 1,8%, está vendo, ou 2%, está vendo? E isso é porque para desacelerar mais, ver se a inflação viria para perto da meta e tudo. E aqui vários, né, dos oráculos, né, que nós temos aqui, tá, está prevendo, a taxa de câmbio, né, esse ano de 5,5%, tá vendo, uma Selic vai baixar muito, né, para 12%, tá, uma inflação aqui de 3,91, tá vendo? Próximo de 4, está dentro do intervalo da meta, né? Mas o desejo de todo mundo é que venha para 3, né? Coisa quase impossível. O Banco Mundial, tá? A previsão do PIB, né? 2,2, o IPEA e a CNI 1,5 e 1,8, né? Talvez, né? Vamos dizer assim, isso aí é um órgão, uma combinação de um órgão governamental com, tá vendo, um órgão empresarial. Então, eles colocaram a previsão não tão otimista. Né? O Ministério da Fazenda, 2,3, o Boletim Foto do Mercado Financeiro, tá vendo, um pouco aqui como o IPEA e a CNI. Né? Então, você tem esse quadro, né, esse quadro aqui de previsão, né, para 2025, tá, mas tá, a gente viu, tá, que pelo processo de desaceleração, né, que a economia, tá, está entrando, né, desde o terceiro trimestre de 2025, né, mostra, tá, que talvez, tá, a taxa de crescimento seja essa mesma. A questão, tá, é que essas expectativas, né, da baixa da taxa de juros, tá, elas estão muito curtas, né, porque, como a gente já falou aqui várias vezes, tá, os efeitos, né, os impactos, tá, da taxa de juros, elas têm, tá, não é uma coisa imediata, né, tem um delay, tá, bastante grande, tá, em termos de meses, né? Então significa que, tá, essa taxa de juros, né, que vem desde 15%, né, desde o início do ano passado, né, desde
de 2000, lá no final de 2024, de 15%, tá? Talvez agora, tá vendo, de acordo com o que a literatura diz, está vendo aqui, tá vendo, esteja fazendo os efeitos, está vendo, previstos sobre, tá vendo, o controle da inflação para se aproximar da média, para se aproximar da média. Então, a gente vai continuar com a taxa de juros elevada, mas se a gente comparar com os outros países, né, Estados Unidos, Alemanha e tudo, uma taxa de juros muito baixa, essa taxa de juros real tá vendo, está entre as 2 ou 3 mais elevadas do mundo, e isso é muito pesado tá vendo, para que a economia possa funcionar. A gente vai continuar dependendo, tá vendo, se por acaso não colocarem muitas travas, a gente vai continuar dependendo dos gastos governamentais, né, para que possa segurar o desempenho da economia agora em 2026. Tá? Alguém tem alguma pergunta ou alguma questão? Tanto faz, tá? Não? O senhor vai continuar sobre a loja que está faltando uma? Hã? Está faltando uma loja, o senhor vai continuar faltando Está faltando o quê? uma loja. Quê? Quem está falando? Foi a Rael? É aquela equação Y igual, o som mais investimento mais taxa do governo, eles vão funcionar nessa função. Eu não falei para você. Não, você entendeu o que ela perguntou? Ela perguntou se a renda ia entrar aí numa ótica do PIB. Ah, tá. Porque a renda está do lado da demanda, tá? A renda está consumo das famílias, consumo do governo, tá vendo? Tá? Ela faz parte disso, tá? Acho que eu entendi agora, tá? Quando você fala da renda, né? A renda está tratando do lado da demanda. Mas ela não é separada não, tá vendo? Porque quem ganha a renda, quem é que gasta, né, a renda? Ou são as famílias, ou o governo, né? Ou a família e o governo. Então ela está dentro ali. Essa coisa. Alguém tem alguma questão, né, para eu ficar leve? Ou mesmo uma pergunta? No começo da aula você comentou que antigamente o valor de crescimento era maior, né? Sim. Eu queria saber quais seriam os motivos. Tem a ver com a financiarização ou tem outros motivos sobre isso? Sim, porque quais reformas, né? A crise da década de 1970, né? A crise global da economia da década de 1970, tá? Ela teve várias consequências. Tá? Uma delas, tá vendo, foi o processo tá vendo, de reformas de todos os outros países, reforma liberalizante da economia, e as economias passaram tá vendo, a ter tá vendo, um desempenho cada vez menor, e os capitais passaram tá vendo, a se deslocar para as aplicações financeiras. Essa disputa, né? Essa competição entre tá vendo, o interesse maior, de rentabilidade maior tá vendo, do lado financeiro, tá, vai fazendo com que tá vendo, as taxas de crescimento, né, global tá vendo, da economia, elas vêm declinando, tá vendo, porque tá vendo, é muito mais atrativo, né, se você pegasse aqui, né, alguém tá vendo, teve uma herança, tá vendo, e alguém vai criar uma fábrica, né? Vai construir uma fábrica que não é, ou vai aplicar o recurso, né? Então, é uma coisa quase intuitiva, né? De você dizer, nossa, tá vendo? Eu peguei uma herança, tá vendo aqui, tá vendo? Eu vou chutar um valor aqui, né? A pessoa tá vendo, vai que seja, tá vendo, desses parlamentares aí, uma herança, tá vendo, de 20 milhões, e, tá vendo, morreu no avião ali, aí eu peguei 20 milhões, né? Eu vou construir uma fábrica aqui, tá vendo, para de jeito nenhum, tá vendo, porque a pessoa vai perder tudo, né? Parece tudo. Então, essa é uma das explicações, tá vendo? A outra, tá vendo, é que, junto com isso, tá vendo, da questão do financeiro, com exceção dos países da Ásia, tá? A maioria dos países está vendo baixou para uma média, está vendo de crescimento de 1,5%, 2%, 1,5%, 2%. Tá? Isso naturalmente está vendo
com esse processo, né, de abertura, né, das economias, faz com que não seja tão fácil, tá vendo? Economias atingirem taxa de crescimento de 6%, 7%, tá vendo? Como o Brasil tinha lá na década de 60, mesmo na década de 70, né? O milagre econômico, né? De 68, né, a 74, né? Cresceu quase, tá vendo? Uma taxa de 11%, né? Ali a situação totalmente atípica, né? Diferente e tudo, mas tá vendo, hoje é muito difícil você imaginar você criar uma engenharia, tá vendo? Administrar a economia para que possa, com facilidade, tá vendo? Atingir taxas, tá vendo? De 10%. A última vez, né, que cresceu mais, né, foi ali em 2010, acho que foi 2009, foi 2010, tá? E parece que foi 8%, se alguém achar na internet rapidamente aí, com a taxa de crescimento de 2010, tá vendo? Porque a última vez que cresceu mais, tá vendo? Foi ali em 2010, acho que no último ano, né, do segundo governo Lula, né, que teve essa taxa também bastante elevada. Tem uma característica, né? Oi? 7,5, né? Então foi a última vez que cresceu mais, tá vendo? Dentro da normalidade, né? Dentro da normalidade. Então, um dos aspectos é a questão da financiarização, tá? Mas, tá vendo? E a financiarização, entendida aí, tá? Que, tá vendo? Você circula, né, no mundo, né? 5 ou 6 vezes mais dinheiro do que a parte real da economia. Tá? Eu não estou chutando assim, mas é mais do que 5 vezes. Tá? A financiarização é entendida também dessa perspectiva. Né? Não é só que as pessoas vão fazer aplicações financeiras. É que tem muito dinheiro circulando no mundo que não tem nada a ver com, tá vendo, a parte real da economia. É claro que isso não é toda a explicação, não. Você vai pegar algum texto aí que tenha uma explicação mais completa, né? Porque que essas taxas de crescimento desses últimos 30 anos, 35 anos, tá vendo? Elas são permanentemente baixas. Tá? Estou falando uma dimensão apenas. Ademais, está vendo fazer alguma observação? Não, então tá bom. Eu vou passar a atividade para vocês. A gente está chegando nas últimas aulas, tá vendo? Tem as vantagens e desvantagens, tá vendo? As vantagens é que às vezes a gente não fica, tá vendo, meio incomodado, né, com o comportamento de vocês na sala de aula, ou coisa parecida. Tá bom? Mas a gente chega no momento de